É lícito ou não curar em dia de sábado? Meus caros fiéis, Jesus entra na casa de um dos chefes fariseus para tomar uma refeição com eles. Os outros fariseus que lá se encontravam o espiavam. Lá havia um hidrópico, ou seja, um homem que sofria de um cúmulo anormal de fluido em alguma parte do corpo. Era um sábado. Nosso Senhor não se contém. É lícito ou não curar em dia de sábado? Silêncio absoluto. Tomando então o hidrópico, ele cura e despede o hidrópico. Escândalo para os fariseus? Talvez. Mas quem ousa dizer algo contra Jesus? Qual deles, se um filho ou um boi cai em um buraco num dia de sábado, não o retiraria imediatamente? Nada então podem replicar contra Jesus. Em seguida, Jesus, notando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, lhes conta uma pequena parábola, que mais parece ser um conselho. Que jamais, ao chegar a um lugar onde fomos convidados, que nos assentemos no primeiro lugar, pois pode ser que ele já tenha sido reservado para alguém mais importante, mais digno do que nós, o que nos faria passar uma imensa vergonha. Ao contrário, tomemos o último lugar, pois assim seremos elevados pelo autor do convite a um lugar mais digno. Todo aquele que se humilha será exaltado, todo aquele que se exalta será humilhado. Temos assim, meus caros fiéis, duas cenas nesse evangelho de hoje. Uma cura com ensinamento e uma parábola com ensinamento. O primeiro ensinamento toma em conta o valor da lei. Nada tem valor absoluto, tudo está submisso à caridade. O segundo ensinamento toma em conta uma justa e real percepção de si mesmo, de quem somos. Isso tem um nome, chama-se humildade. Seria tentador e talvez benéfico nós separarmos essas duas cenas e tratarmos somente de uma em particular. Porém, nós pensamos que há algo de mais profundo nelas, algo em comum que as liga, as duas. Algo que a igreja na liturgia de hoje quer nos ensinar, colocando elas duas juntas. E nós pensamos que este ensinamento é sobre a senhoria de Jesus. A senhoria de Jesus, Padre, o que isso quer dizer? Sim, a senhoria de Jesus, meus caros fiéis, isto é, o domínio que Jesus Cristo exerce sobre todas as coisas, já que o Pai fez todas as coisas pelo seu Verbo. Mas não apenas do ponto de vista da divindade de Cristo, também do ponto de vista da sua humanidade. Enquanto Filho do Homem, tudo lhe pertence, pois ele foi elevado do último ao primeiro lugar. Assim, o plano do nosso sermão está traçado. Trataremos em primeiro lugar da senhoria de Jesus, do seu domínio. Em segundo lugar, do modo pelo qual ele exerce esta soberania. Vejamos então a origem dessa senhoria de Jesus. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam um abismo e um sopro de Deus agitava as superfícies das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Quantos ensinamentos em tão poucas palavras do Gênesis. Contudo, vamos focar em um deles, algo que nos ajudará a compreender melhor
o papel do domínio de Jesus Cristo sobre todas as criaturas. Percebam que no primeiro dia Deus criou a luz. Ele separou-a das trevas, as quais ele não criou, e chamou noite. Ora, os astros ainda não tinham sido criados, eles vão ser criados no quarto dia. Como pode haver uma manhã, uma noite? O que isso quer dizer? Quer dizer algo muito importante, meus caros fiéis. A criação, no Gênesis, está narrada sobre uma forma evolutiva, uma forma hierárquica. Luz, firmamento, águas, vegetais, astros, animais menos nobres, animais mais nobres, o homem, e enfim, o sétimo dia. O sábado no qual Deus descansa e vem coroar a criação. Deus descansa, Padre? Por acaso ele estava cansado? De maneira alguma. Deus não se cansa. Para ele, ser é agir, pensar é fazer, estar é obrar. Tudo é feito com suavidade e força por Deus, nada escapa da sua vontade, nem mesmo o mal. Deus criou o mundo visível em vista do homem e do bem do homem. Quanto ao homem, ele próprio tem como finalidade entrar nesse repouso de Deus, depois de ter trabalhado um tempo nesta terra. E vejamos este ponto tão importante. Estes 6 dias da criação não têm, então, primeiramente, um objetivo de descrever o tempo real que Deus produziu o mundo, mas eles são uma grande figura de linguagem que vem enriquecer um sentido teológico mais profundo. Eles querem dizer especialmente 2 coisas. A primeira, a ordem hierárquica da criação. Aquilo que vem antes está submisso àquilo que vem depois. Então, assim, o quadro espaço-temporal dos dias 1 a 4 é ordenado aos seres que encherão a terra nos dias 5 e 6. As plantas do terceiro dia são ordenadas aos animais do quarto dia. Os animais do quinto e do quarto dia são ordenados ao homem do sexto dia. E, enfim, o homem do sexto dia, ele está ordenado ao que vem depois, ao sétimo dia. Se trata primeiramente, então, de uma ordem de dignidade e não de tempo. A segunda coisa que esse relato do Gênesis quer nos dizer é o modelo transcendente da ação humana. O homem deve trabalhar como Deus trabalhou durante 6 dias, mas não a ponto de se esquecer do seu verdadeiro fim, do seu verdadeiro repouso, que é a contemplação de Deus, seu Criador, durante toda a eternidade. O que queremos que fique claro, caros fiéis, é isso. O sétimo dia nos manifesta um ensinamento particular. Por um lado, ele pertence à série da criação, fazendo uma mesma sequência com os outros 6 dias, e por outro lado, ele não está delimitado por uma manhã e por uma noite, como os outros dias. Em outras palavras, para ficar ainda mais claro, o mundo recebeu uma perfeição inicial, leis fixas, que a liberdade humana pode e deve agir sobre elas, numa alternância de trabalho e repouso, para conduzir ao mundo ao seu pleno desenvolvimento. Isto é o papel do homem. Porém, todo o interesse do sétimo dia, o dia do repouso, está em nos lembrar que o trabalho não é a nossa última vocação, mas o nosso último repouso está no repouso eterno do sétimo dia em Deus. Como se enganam aqueles que querem fazer do trabalho nossa última vocação?
como se fôssemos ordenados a esse mundo de miséria, como se fôssemos repousar em algo melhor do que em Deus mesmo. Como se enganam também aqueles que querem permanecer no repouso antes do tempo, como se já tivéssemos terminado a nossa jornada de trabalho aqui nesta terra. Tanto uns como outros erram, e erram feio. Direita e esquerda, comunismo e liberalismo, conservadorismo e modernismo, todos erram lamentavelmente, pois eles terminam no sexto dia. Eles esquecem que há um sétimo dia. Nós, católicos, nós professamos que, de fato, o nosso repouso ainda não aconteceu, a gente está em trabalho, mas a gente espera alcançar esse repouso um dia com muita fé. Foi pelo seu descanso que Deus abençoou e santificou o sábado. A imposição do sábado será feita no Sinai, por Moisés, quando ele descer com as tábuas da lei. Mas desde a criação, Deus nos dá um ensinamento, algo a imitar. Na verdade, meus caros fiéis, esse repouso tem um nome, ele é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. Ele, realizando vários milagres em dia de sábado, diz que Ele mesmo é o Senhor do sábado. Não somente é Jesus Cristo aquele que nos possibilita novamente podermos repousar, uma vez que estávamos condenados à escravidão eterna, ao trabalho sem descanso, às ordens do demônio, mas ainda é o próprio Jesus Cristo, o próprio repouso. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobre o peso do vosso fardo, eu vos darei descanso. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se ainda não está claro o que queremos dizer, eis um breve resumo. Jesus é o Senhor do sábado, não apenas porque Ele é o caminho e a verdade, mas porque Ele é a própria vida. Nosso Senhor nos possibilitou o repouso, Ele realizou uma mediação indispensável entre Deus e o homem, mas também é Ele o próprio repouso, uma das pessoas divinas a quem contemplaremos no sétimo dia. Eis o Senhor do sábado, eis aquele que pode interpretar a lei do sábado com toda autoridade e justiça, eis aquele que pode obrar, aliás, que jamais deixou de obrar mesmo em dia de sábado, especialmente para nos salvar, não apenas um hidrópico, mas uma multidão completa de hidrópicos escravizados pelo diabo. O que nos interessará agora, meus caros fiéis, para finalizarmos, é o modo pelo qual Jesus Cristo age, o modo pelo qual Ele exerce a sua senhoria, seu domínio sobre toda criatura. Ele senta no último lugar. Sim, Ele se senta no último lugar. No momento do lava-pés, por exemplo, São Pedro se escandaliza. Senhor, tu lavar-me os pés? Jamais me lavarás os pés. São Pedro, porém, se esquecia que se seus pés não fossem lavados, ele não teria parte nem alguma com o Senhor. Sim, caros fiéis, é bem isso. Para ressuscitar com Cristo, para chegar ao sétimo dia, é preciso antes ter morrido com Cristo. Mas, Padre, o que significa pegar o último lugar? Nós lhes garantimos, meus caros fiéis, que não é preciso muito para pegar o último lugar. Fazer o que é bom, praticar as virtudes, obedecer aos mandamentos. Tudo isso será muito mal visto pelas pessoas desse mundo.
pelas pessoas deste mundo de pobreza e de desprezo. Viver o Evangelho, eis o que é pegar o último lugar. Nós vos asseguramos, meus caros fiéis, que, por exemplo, deixar de ir em festas mundanas, em diversões até tarde da noite, que não é necessário para priorizar a oração do dia seguinte, é isto, pegar o último lugar. Fazer o sinal da cruz nos momentos das refeições, onde há um ambiente onde todo mundo não é católico, que não tem a fé. Fazer abstinência na sexta-feira, abstinência de carne, eis aí o que é pegar o último lugar. Não frequentar ambientes impróprios para o cristão, sem necessidade alguma, ambientes com palavrões, com bebedeiras, com cenas indecentes, com imodéstias, com gritarias, eis aí o que é pegar o último lugar. Ser justo para com o próximo, não abusar da sua inocência, eis aí o que é pegar o último lugar. Deixar de fazer um gosto pessoal para priorizar o bem da família, o bem do trabalho, o bem daqueles que nos cercam, eis aí o que é sentar-se no último lugar. Educar os filhos, não com as máximas desse mundo, quanto mais dinheiro melhor, antes fazer o mal do que sofrê-lo, mas educar os filhos para ganhar o céu, eis aí o que é sentar no último lugar. Tudo isso requer muita força, pois sem dúvida nós nos sentaremos no último lugar aos olhos dos incrédulos. Tudo isso requer uma profunda convicção que, na verdade, o nosso repouso e a nossa glória não estão nesse mundo, mas no sétimo dia. E Padre, de onde vem essa força e convicção? Elas vêm do próprio Senhor. O Salmo 113 vai nos confirmar. Elevado sobre todos os povos é Yahvé, sua glória está acima do céu. Ele ergue o fraco da poeira e tira o indigente do lixo, fazendo-o sentar-se com os nobres, ao lado dos nobres do seu povo. Faz a estéril sentar-se em sua casa, como alegre mãe com seus filhos. Lemos ainda no quarto cântico do profeta Isaías: eis que meu servo prosperará, ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas. Exatamente como multidões ficaram pasmadas à vista dele, pois ele não tinha mais figura humana e sua aparência não era mais do que homem. Assim, agora, nações numerosas ficarão estupefactas a seu respeito. Reis permanecerão silenciosos, ao verem que não lhes havia sido contadas, e ao tomarem consciência das coisas que não tinham ouvido. Isso tudo se realizou na pessoa de Jesus Cristo, que, sendo Deus, tomou o último lugar, e por isso mereceu ser soberanamente elevado, mereceu ser-lhe conferido o nome que está acima de todo nome. E isso se realizará também conosco, se a exemplo de Jesus tomarmos voluntariamente o último lugar, pois assim mereceremos um dia o repouso eterno do sétimo dia. E finalmente, para respondermos à nossa questão inicial, se é lícito ou não curar em dia de sábado, diremos que sim, é lícito. E não somente lícito, mas é um dever. Na verdade, é somente assim, obrando no dia do Senhor, com as obras do Senhor, que entraremos no verdadeiro repouso divino, no verdadeiro sabá divino. Todo dia é dia do Senhor, todo dia pertence ao Senhor. Todo dia deve ser um dia de trabalho, para podermos alcançarmos o nosso repouso eterno. É somente nessa jornada cotidiana de trabalho sobre a terra que teremos condições, como diz São Paulo na epístola de hoje,
de compreendermos com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejamos plenificados com toda a plenitude de Deus. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.